Em casa, foi um terror. Foi tanta polêmica, foi tanta discussão, perdi a palavra. Discussão, irmãos, eram os que vinham da igreja lá, brigando com os adventistas e os adventistas com eles. Pensa, eu peguei um ódio tão grande desse povo, mas um ódio, eu não suportava. Só que nós morávamos em São Paulo, numa região perigosa, e aí meu pai pedia que nós fôssemos com a minha mãe para a igreja dela, para ela não voltar sozinha. Então nós assistíamos tudo lá, mas não participava não, eu tinha amigo. E lá a gente via amigo estranha, o dom da revelação, da profecia, as coisas tenebrosas. E eu falei, meu Deus, que coisa feia. E aí quando chegava em casa, no outro dia a gente ia imitar. Aí meu tio falava assim, não brinca com isso não, isso é o Espírito Santo. Eu falei, o quê? Espírito Santo? Isso aqui? Credo. Irmãos, eu na minha cabeça, a igreja adventista ensina totalmente diferente, mas irmãos, não se fala muito. E eu falei assim, se o Espírito Santo é isso aqui, eu não quero nem saber dele. Ele é feio, escandaloso, e eu não quero nem saber. E cortei da minha cabeça. E aqui a gente tem um hábito, vamos ler, e vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo para ler. Eu até fazia, mas com receio muito grande. Essa palavra de Espírito Santo em Pentecostes, eu falava, credo, por que existe isso? Não falava para ninguém, mas lá dentro de mim, eu só queria saber de Deus e Jesus, Espírito Santo. E queridos, nós como igreja adventista, nós conhecemos a teologia do Espírito, mas vida no Espírito nós não conhecemos, porque nós não falamos com Ele, não desenvolvemos nossa intimidade com Ele. E queridos, muitos anos na igreja, comecei a observar, a gente ora, a gente pede, quantas pessoas que têm temperamentos difíceis, que não mudam. Irmão, pensa numa pessoa, Pedro. Conhece Pedro da Bíblia? Conhece? Consegue ver o perfil do Pedro? Querido, sabe por que Deus escolheu aqueles 12 homens? E sabe quem são eles? Aqui dentro estão. Se você procurar, você vai se achar em algum dos perfis ali, o Pedro. Tudo para mim tinha que ser para o outro, então já eu não tinha paciência de esperar nada. Pensa a ovelha negra da família, em festa, sempre naquela doida lá. E queridos, como eu cansei de ouvir a Inês, e eu pedia tanto a Deus para que Ele mudasse, tirasse esse temperamento de mim, e pedia chorando, irmãos. E por que não acontecia nada comigo? Eu entendi depois, irmãos. Queridos, não entristeçais, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. E queridos, quando a gente lê o salmo lá de Davi, quando Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. E ele fala assim, não me repulse da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia que sem ele, olha o que o mundo é capaz de fazer. Olha o que Davi fez. Davi só caiu em pecado, irmãos, porque ele tinha deixado o Espírito Santo de lado. Ninguém com o Espírito Santo cai em pecado, irmãos. Ninguém. E eu comecei a ver, e eu pedia tanto. E queridos, o dia em que eu descobri, o Jairo acho que apresentou ontem, um livrinho chamado Passos para o Reavivamento Pessoal. O Jairo apresentou? Sem dúvidas, né? Sim. Irmãos, eu acredito, o Espírito Santo sempre trabalhou comigo, embora eu não
tinha um relacionamento com ele, embora eu olhava ele com desdém. Teve uma vez que eu pensei assim, o que eu vou fazer no céu? Quando chegar lá, eu vou ver Deus, vou ver Jesus e o Espírito Santo. Claro, o importante é Deus. Na nossa cabecinha nós colocamos dessa forma, irmãos. Mas, queridos, é tão importante essa questão do Espírito Santo que nós precisamos abrir nossos olhos. Olha que o próprio Jesus fala, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Colocou ele como uma pessoa mais importante. E, queridos, o dia que eu li aquele livrinho, eu comi o livro. Eu comi, irmãos. Eu não trouxe aqui, eu tenho uma xerox dele e tenho um livro. Irmão, minha xerox está toda comida, toda sublinhada. E eu li aquele livro mais 6 vezes. E todas as vezes eu chorei, porque eu me achei nas páginas do livro. E eu cheguei para o Espírito Santo e disse, se o Senhor é esse daqui, porque eu li com a Bíblia, irmãos, não é fala de pastor, não, é a Bíblia. São textos que nós conhecemos, mas não entendemos a profundidade dos textos. E eu cheguei para ele e falei assim, se o Senhor é esse daqui, me perdoa. Aquele tempo que eu falei que eu não queria saber do Senhor, e botei esse nome de Espírito Santo da minha vida. E, queridos, eu não sabia como que ele trabalharia na minha vida. Eu falei, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e faça de mim o que o Senhor quiser. Eu não esperava, irmãos, que ele pegaria o pior de mim para usar para a glória de Deus, a timidez, irmãos. E hoje, quando eu vejo a forma como o Espírito Santo ele não faz o que você quer, ele faz aquilo que ele vê que ele pode te usar, irmãos. Amém. Às vezes eu chego em alguns lugares, tem pessoas, nossa, eu queria tanto pregar, e chega agora, irmão, o que você fez para você empregar? Eu não fiz nada, eu só orei, entreguei minha vida para o Espírito Santo, ele faça dela o que o Senhor quiser. E, queridos, não falo isso para me gloriar, como eu disse, eu sou igual ou pior. Tenho lutas como vocês têm todos os dias. Se nós sairmos da presença do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Assim como Davi deixou o Espírito Santo, é por isso que ele caiu naquele pecado horrível, irmãos. E é por isso que ele ora agora pedindo, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Isso tem que ser a nossa oração todos os dias, irmãos. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela faz o absurdo. E, queridos, eu não falo isso para me vangloriar. Quando eu conheci o Espírito Santo, e eu entendi, irmãos, que é Ele que muda o nosso coração, é Ele que muda o nosso temperamento. Queridos, eu pedi para Ele, aquilo que eu pedia, chorando para Deus fazer. Deus podia fazer por mim? Claro que Ele podia. E por que Ele não fez, irmãos? Ele sabia que conscientemente eu não queria saber do Espírito Santo. Se é Ele que muda. Muitos, às vezes, não têm essa noção que eu tive. Mas, querido, eu entendi que como eu não quis saber do Espírito Santo, e é Ele que faz, Deus também não ia fazer a parte que era do Espírito Santo. Querido, é o Espírito Santo que nos transforma. É Ele que trabalha em nossa vida, irmãos. E como eu tinha deixado, eu pedia para Deus, pedia para Jesus, o meu Salvador. Mas quem faz a obra é nós, a nossa mudança é o Espírito Santo. E, queridos, como que Ele veio na minha vida? Amém. Hoje, para a honra e glória de Deus, quando eu estou com a minha família, a minha irmã chegou a falar assim, o que está acontecendo com a Inês? A Inês não é isso, ela está doente. O que aconteceu? A minha irmã, não sei. E, queridos, eu sei que é o trabalho que o Espírito Santo faz. Amém. E, queridos, há muitos que dizem assim, meu pai, ele é pernambucano, é baiano, eu puxei o sangue dele. É italiano, é alemão, e você sabe que eles são tudo assim,
tem jeito para mim, porque eu puxei o temperamento dele. Queridos, em nome de Cristo, se você fala isso, se você é dessa forma, se você quer ir para o céu, você precisa pedir a unção do Espírito Santo para quebrar isso da tua vida. Porque ninguém vai para o céu com temperamento herdado, irmãos. Seja lá de quem for, de parente, de familiares. Queridos, esse temperamento precisa ser burilado. E eu consegui ver isso na história do Pedro. Isso me chamava a atenção e eu falava com meu pai. Meu pai é pernambucano, Deus é de pernambucano. E ele era todo estourado e falava para o meu pai: a gente não pode ser assim, pai. Não, é assim mesmo, a vida da gente, a gente sempre foi assim, toda a família. Eu falei assim: mas pai, olha a história de Pedro. Olha quem foi Pedro, pai. Pegou a espada, cortou lá. E pai, como que foi a vida do Pedro no final? Irmãos, vocês perceberam que Pedro foi transformado depois que ele recebeu o Espírito Santo, irmãos? Ele mudou o temperamento a ponto dele se entregar para a morte. Ali era só o Salvador que ia ser morto, e Pedro já pegou e já tentando defender o Salvador. E se fosse ele, o que ele teria feito, irmãos? Isso precisa acontecer na nossa vida, se nós queremos realmente ver Jesus voltar, se nós queremos estar no céu, queridos. Esse temperamento nós precisamos deixar, porque são temperamentos carnais, não faz parte do reino de Cristo. Quando nós vivemos ali os frutos da carne, quando Gálatas fala, está ali gritaria, irmãos, pensa na loucura, muitas vezes para corrigir um filho, fazendo um jeito doido. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos abrir os olhos, porque estar na igreja não é garantia de salvação. Ter um nome na igreja, ter um departamento que você participa, que você dirige, não garante a sua salvação. Ser dizimista. Há uns que falam: eu sou vegetariano. Quem daí? Eu encontrei uma pessoa falando que era vegetariana, e na conversa lá descobri que ele tomava cerveja. Você está entendendo, irmãos? Que adianta, irmãos? Essas obras é que nós queremos fazer para ganhar, só nós não vamos ganhar. E eu não preciso ditar ao irmão, olha, você está usando isso, você está comendo isso. Não, irmãos, eu entendi claramente que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Existem os irmãos que ficam na porta da igreja com a fita métrica, com uma lupa. Queridos, isso é obra do Espírito Santo. Às vezes chega de a irmã, ó, sabe, irmã, olha, fulano, mas não tem jeito. Eu falei: você já leu um livrinho? Eu fico desse jeito com a pessoa. Eu preguei na nossa igreja, você leu o livro? Não, irmã, vai então, não fala para mim, não. Vai ler o livro. Porque quando você lê o livro, você se acha, irmãos. É um tapa na sua cara. Eu chorei, irmãos, e choro quando eu leio o livro. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir chegar no céu, irmãos. Não vamos do jeito que estamos. E queridos, quando nós olhamos o cenário de Jesus, olha Jesus que chamou esses homens de temperamentos que precisavam serem burilados. E queridos, Jesus passou com esses homens 3 anos e meio, irmãos, tentando fazer esses homens entender a verdadeira missão deles. Eles não entenderam. E Jesus morre. Jesus ressuscita. E Jesus ainda vê que aqueles homens ainda não estavam prontos, porque eles fugiram. Eles estavam lá. E Jesus vem e traz esses homens, e que ele começa: querida igreja, leia João 14, 15, 16, 17, queridos, para vocês entenderem essa mensagem do Espírito Santo. Jesus chega para esses homens, ele estava prestes de voltar para o céu, e fala para esses homens: olha, esses homens começaram a ficar tristes porque Jesus estava se despedindo. E Jesus falou assim: olha, eu preciso ir, eu preciso voltar para o meu Pai, porque se eu não for, o outro não virá. Quem é o outro, irmãos? O Espírito Santo. Se eu não for, o Espírito Santo não
Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins. Queridos, falando tudo isso para esses homens, eu tenho que ir, eu vou voltar para o céu. Quando eu chegar lá, eu vou enviar o Espírito Santo. Queridos, se Jesus não tivesse voltado para o céu, o Espírito Santo não teria vindo. E você não teria conhecido a mensagem que você conhece hoje. Sabe por que você conhece essa mensagem? Porque lá em Pentecostes, o Espírito Santo mandou esses homens espalharem essa mensagem a todo mundo. E querida igreja, nós como povo do Advento, esperamos a volta de Jesus. Estamos ansiosos, mas nós ainda precisamos cumprir algo. E querida igreja, também nós vivemos um momento que nós estamos presenciando um cenário bem propício para a volta de Jesus, não é isso? As catástrofes, a corrupção, a injustiça, há tantas coisas, e todos os membros da igreja conseguem olhar para a volta de Jesus e chorar e pedir que Ele volte. Senhor, volta logo, não aguento mais, Senhor. E querida igreja, antes de Jesus voltar, algo veio primeiro, e a igreja do Senhor dormindo. Quem veio primeiro, irmãos? Eu acho que vocês conhecem uma música. Eu só vou ler só um pedacinho, só, para vocês entenderem que é uma música do Fernando, que diz assim, irmãos: quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus? É Jesus que vem primeiro? A volta de Jesus ou é Espírito? Espírito. Queridos, e por que a igreja dorme? Queridos, e eu falo, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja ignorando esta mensagem. Porque tem aqueles que acreditam que o Espírito é a língua estranha, e os outros, os dissidentes, que acreditam que é uma força. E aí nem quero saber dessa história de Espírito Santo. Queridos, se desperta em nome de Jesus. Se é realmente o teu desejo ver Jesus voltar, de você estar no ar celestial, você precisa atentar para esta mensagem desses dias que nós estamos vivendo. É o Espírito Santo que vem primeiro antes que Jesus volte, irmãos. Assim como Ele subiu para o céu, e se Ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Se o Espírito Santo não vir, Jesus não volta. Não é que Ele não vai voltar. Ele vai vir, mas não voltará para você que não tem o Espírito Santo. Não esqueça da parábola das 10 virgens. Queridos, todas tinham lâmpadas. Todas tinham Bíblia. Todas pareciam estarem atento assim no templo, assistindo, ouvindo a mensagem, assimilando. Vestidas, todas aguardavam o noivo. Todas saíram para o encontro com o noivo. Vai ligar, irmã. Dá uma ligadinha. Espera. Todas saíram para o encontro com o noivo. Irmãos, todas dormiram. Alguns pensam que só
Olha o cenário da igreja, irmãos. Desperta, igreja. Todas dormiram. Todas ouviram uma voz que o noivo estava chegando. Todas acordaram. E todas tinham lâmpada. A lâmpada estava acesa. Mas qual é a diferença, irmãos? O azeite de algumas não era o suficiente para ficar em chama. Querida igreja, é o Espírito Santo que nós precisamos buscar para cumprir a missão. Irmãos, o ídolo de Jesus só aconteceu na vida dos discípulos depois que eles receberam o Espírito Santo. E muitas das vezes nós, como igreja, saímos para o campo para fazer evangelismo, estudos bíblicos e fazer tanta coisa, com desbravador, com isso, e nós saímos sozinhos, só com as nossas forças, irmãos. Sabe o que me chamou a atenção na leitura daquele livro, Passos do Reavivamento Pessoal? Lá diz assim, irmãos, eu estremeci. Uma única pessoa com o Espírito Santo faz mais na casa de Deus do que 100 pessoas sentadas no banco. Eu falei, meu Pai do céu, uma única pessoa se levanta e move o mundo. Queridos, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aqui nós aprendemos a fazer coisas. Nós temos o raciocínio de aprender. Bem lógico. Se alguém ensinar, você aprende. E muitos estão fazendo sem o poder do Espírito Santo. E queridos, esse livrinho tem uma mensagem assim, ó, direto para os pastores. Mensagem da serva do Senhor, falando assim: será que nós aprendemos a viver na igreja sem o Espírito Santo? Ele coloca interrogação e ele diretamente ele vai falando com os ministros que tem curso teológico, que conhece as línguas diferentes, que tem técnicas de pregação, disso, daquilo outro. Aí sabe que ela fala, a própria serva do Senhor, eles aprenderam a trabalhar sem o Espírito Santo. E não é só os pastores, somos nós como membro de igreja. E queridos, quando eu li isso aí, eu falei, Senhor, por favor, todo o tempo de igreja que eu tinha, eu era uma cristã carnal. Porque, não, mas eu sou espiritual. Queridos, como é difícil não se achar ali dentro do grupo carnal. Porque se você olhar a sua vida, você vai ter algum pontinho que mostra que você é um cristão carnal. Um item já leva você a ser um cristão carnal. E queridos, nós precisamos despertar. Porque nós, como igreja que temos uma missão a dar ao mundo, nós precisamos do poder dos céus. Há uns que vão à missão Caleb. Queridos, eu fiz missão Caleb em 2017. Triste falar para vocês, 25 pessoas. Se hoje estiverem 10 na igreja, é muito pouco. Dos Calebs que estavam buscando outros. Aí eu pergunto, o que falta? É o Espírito Santo, irmãos. Imagine saindo para salvar e se perdendo. É a situação nossa de igreja. Há muitos que querem uma missão,
na mesa de almoço, na sala, falamos e comemos um do irmão. Falamos mal do irmão, daquilo que o irmão fez, que deixou de fazer. Falamos da política, do futebol, da moda, das roupas. Queridos, isso é sábado? Estamos prontos, irmãos? Claro que não! Estamos como o povo de Israel, quando Joel subiu com essa mensagem. Querida igreja, desperta, Jesus está voltando. É o teu anseio que ele volte. Você precisa se levantar, buscar esse poder da sua vida. O Espírito Santo, irmãos. Nós não podemos permanecer do jeito que nós estamos. Queridos, Jesus quer fazer uma grande obra na nossa vida, mas ele faz se nós permitirmos. Queridos, dentro da igreja, quantas brigas, irmãos? Quantas brigas? Quantas rivalidades? Quantos ciúmes e invejas? Quantas cobiças? É fácil a gente olhar para o irmão que caiu no pecado do adultério, porque é fácil, né? Vir lá, entrou em tal lugar com a mulher e tal. E quando nós carregamos a cobiça dentro do nosso coração, que olhamos uma roupa da irmã e falamos, nossa, eu queria essa roupa para mim. Eu tenho que ir comprar uma roupa nova, porque a irmã comprou. Ou porque viu a casa da irmã, ou o carro, ou o marido, ou a esposa. Queridos, é um pecado silencioso dentro de nós que ninguém vê. Mas o outro que a gente vê, a gente começa a achar que é só ele. Querida igreja, Deus vai fazer um pente fino no nosso coração. Não adianta a gente falar e o coração ser outra coisa. Deus, ele conhece aquilo que vai aqui dentro, irmãos. Eu posso esconder de qualquer pessoa, mas de Deus eu não escondo. E Deus, ele conhece o que está indo no teu pensamento em relação a essa mensagem. O que você está propondo a fazer diante de Deus, aquilo que você está conhecendo hoje. Queridos, só ficarão em pé naquele dia aqueles que estiverem dentro de si o poder do Espírito Santo. Queridos, há muitos preocupados, especulando a questão do decreto dominical, que está, tem gente que fica lá naquele canal lá, ó, o Trump falou isso, ó, o Papa falou isso, e fica ali, olha, está quase, e esquece que o mais importante é o Espírito Santo. Querida igreja, isso aí vai acontecer, nós sabemos que vai acontecer, mas não é o mais importante para nós. Sabe o que é mais importante para nós como igreja hoje? Sabe qual é a mensagem mais importante? O Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê, queridos? O que é mais importante? É o evento ou o preparo? O preparo. O evento vai acontecer você estando preparado ou não? Ai de quem estiver despreparado. E quem nos prepara para a volta de Jesus é o Espírito Santo. Então é esse momento que nós vivemos. A mensagem mais importante é o Espírito Santo, irmãos. Porque Ele vai cuidar da nossa vida. Se você for sincero, aberto, Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ele precisa tirar todas as ervas daninhas, as arestas, irmãos, que estão corroendo a igreja de Deus, que não prospera e não progride. Querida igreja, quantas pessoas aqui dentro não falam uns com os outros? Ah, eu vou com a cara de fulano, né? Queridos, o céu só tem uma porta. Todos passarão por ali. Não tem condições de você ir lá se você não estiver em paz com os membros da igreja. E muito mais, irmãos, com os membros da sua família. Existem famílias que não se dão. Existem pais que não falam com filhos. Existem filhos que não falam com pais. E cria-se uma barreira. É como se não fosse família. Eu não tenho nada a ver. Queridos, Jesus vai cobrar de você. Você precisa viver uma intimidade muito grande com a sua família. É lá em casa que eu primeiro sou cristã. É lá em casa que começa. E se eu não aparento ser um cristão em casa,
chorando, confessando os seus pecados. E quem nos leva ao arrependimento, irmãos? Quem nos leva ao arrependimento? E se nós não estamos buscando como que iremos nos arrepender? Quem fará essa obra na nossa vida? De estarmos prontos para a volta de Jesus. Querida igreja, nós precisamos despertar. E não pense que essa mensagem é nova. Essa mensagem é antiga, irmãos. Há quem fala, mas agora está com esse negócio aí na igreja. Querido, sabe de quando que é essa mensagem? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um livro da Casa Publicadora que diz a vida do Espírito Santo. Anote aí para vocês comprarem. Queridos, esse livro foi escrito em 1928 pelo pastor Leroy Flow. Irmãos, são tudo aquilo que ele falou é o que a igreja está vivendo hoje. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nesse livro, eu li esse livro dele, e depois daquele cenário que eu vivenciei na cidade que eu passei, dessa mulher possessa que chegou na igreja, eu entendi. Nesse livrinho, ele fala assim que o diabo fará de tudo para atrapalhar para você, para a igreja não ouvir sobre a mensagem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você abre o seu coração para ouvir essa mensagem e começar a olhar na tua vida, a tua vida vai ser transformada. E o diabo sabe que ele vai perder. Então sabe o que ele faz? Ele leva você a ignorar. Ele leva você a achar que é besteira, já estou lendo Bíblia demais e tal, escola sabatina e tal. Queridos, eu entendi claramente o porquê que o diabo apareceu aquele dia dizendo que eu não subiria no púlpito para pregar essa mensagem. Mas em Cristo Jesus, eu falei para ele que eu pregaria onde ele me mandar. E querida igreja, a esperança que eu também vi nesse livrinho, a vida do Consolador, diz que Deus vai se encarregar de avisar para cada membro da igreja adventista que eles precisam pedir o Espírito Santo antes que as coisas desabem ao mundo. Você é responsável pelo que você está ouvindo esta noite. Se você veio aqui atrás de ver uma pessoa pregando, você está vendo o que o Espírito Santo está deixando na sua responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, empenhar as nossas forças para que possamos vencer nos dias maus, e nós só iremos conseguir com o poder do Espírito Santo. Amém. Sabe quando a Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer? É sem o Espírito Santo. E quando ele fala sobre a força que Deus concede, é o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos força de nós mesmos para vencer os maus hábitos. Você pode até deixar por alguns dias, semanas e meses, mas logo mais você volta a cair. E sabe quem te leva realmente a ser um vitorioso? O Espírito Santo. Porque é Ele que produz em nós o amor, a bondade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio. E o domínio próprio é em tudo, queridos. Queridos, esse livrinho vocês precisam comer. Não fiquem sossegados. Nós perdemos nosso título do povo da Bíblia, porque hoje aqueles que se batizam acham que é o suficiente. E queridos, logo mais teremos uma grande decepção. Não pense que toda a igreja será reavivada. A serva do Senhor diz isso. E ela diz que uma urgente necessidade de acontecer um grande reavivamento e reforma. E falo para vocês, não existe reavivamento sem reforma. E não existe reforma sem reavivamento. Os dois vêm juntos. Às vezes deparamos com pessoas que não como isso, ou usam assim, assado, mas tem um espírito de mandão dentro da igreja, que cria contenda. Essa pessoa, ela não está alinhada com aquilo que a serva do Senhor disse. Ou o outro está aforado com o Espírito Santo, mas tem certas coisas no seu comportamento que não condiz como cristão.
também está ao contrário. Os dois vêm juntos. E quando o Espírito faz, ele faz de forma gradativa. Ele não faz da forma que muitos querem que todo mundo chegue até amanhã santo na igreja. Não. Sabe por quê? Porque todos nós temos lutas diariamente. E Deus, ele conhece. E por ele conhecer, ele foi tão bondoso, irmãos, tão maravilhoso. Enviou seu Filho Jesus para pagar o preço, para não sermos condenados. E queridos, quando Jesus olha para o cenário do mundo e nos vê atolados neste mundo de pecado, o sacrifício da sua vida, ele percebe que nós não teríamos forças para suportar e vencer. E ele diz: eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo, e aí vocês vão vencer, se vocês pedirem, se vocês buscarem. E queridos, nós precisamos pedir. E queridos, a Sala 57, quem conhece? Quem participa? Preciso falar. Deus está espalhando para que todos saibam. Eu sei que todo mundo sabe que uma sala de aula, em média, ali umas 3, 4 horas que a pessoa fica ali para ter o seu aprendizado, não é isso? Sala 57 é uma sala de aula didática para você aprender a vida no Espírito. Não porque tem pessoas perfeitas ali, mas você vai ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer em pessoas com inclinações e que vai te motivar a você buscar esse poder e aprender a viver com Ele. E querido, eu agradeço muito a Deus. Quando a sala surgiu, nós não temos condições de participar, mas eu faço de tudo, irmãos, o impossível, é fone de ouvido, é gravando o vídeo para ir acompanhando. E queridos, essa sala tem sido uma bênção. Essa sala tem ajudado muitas pessoas. Essa sala já está presente em mais de 40 países. E eu pergunto a você: alguém ousa dizer que não é de Deus? Ela é de Deus. Igreja acorde. Ah, mas eu tenho meu trabalho, eu faço isso e isso. Nada vai justificar. Tem coisas que você só vai ouvir ali na sala. Faça o que for preciso, irmão. Atenta para a voz de Deus. Porque muitas vezes nós julgamos a prioridade, a volta de Jesus, mas ao contrário. É os meus estudos, é a faculdade, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. E nós consumimos nosso tempo com as coisas desse mundo. Mas quando se diz com as coisas de Deus, aí nós temos justificativas que é longo demais, fala muito e toma meu tempo. E queridos, Deus está subindo esse movimento. E eu louvo a Deus porque não está sozinha a Sala 57. A Novo Tempo abraçou a Sala 57. Não sei se vocês estão acompanhando um programa que teve agora dia 31, que foi uma celebração com o pastor William Costa Júnior. E no final, o pastor William, ele fez questão de passar o testemunho do pastor Wagner ali. E ele testemunhando na sala há uns 15 dias atrás, o pastor, ele disse assim: eu fiz questão de puxar a sala para esse evento, porque vai ser espalhado para o mundo inteiro, para que a sala seja conhecida, para que as pessoas entendam que esse ministério veio da parte de Deus, não foi de um homem. Então, querida igreja, se você ainda duvida disso, cuidado. Muitos pereceram no deserto. Nós estamos estudando a lição, porque eles não se atentaram a tudo aquilo que o Senhor quis mostrar para eles, em benefício da própria salvação deles. E eles acabaram perdidos no deserto. E queridos, muitas vezes falamos: ah, é muito tempo passar. Mas queridos, olha aqui, olha o que isso aqui é uma desgraça na vida de muitas pessoas. Quantos lares, irmãos, desfeitos, quantas famílias sofrendo hoje por conta disso aqui, ó. Nunca foi tão fácil de entrar no mundo da pornografia com isso aqui na mão. Querida igreja, pode ser, queridos, que alguém esteja preso a isso aqui
que você, lá no seu escondidinho, no secreto, você esteja se poluindo com coisas aqui, ó. E não importa a idade, não importa o sexo, tanto faz homem ou mulher. Irmãos, crianças, adolescentes, jovens, quantas porcarias. Queridos, uma irmã chegou para mim e falou: irmã, olha pelo meu marido. Meu marido está perdido na pornografia. E olha, eu quero te pedir uma coisa. Você ora por ele e peça que o Espírito Santo deixe ele impotente. Queridos, é melhor você entrar no céu impotente do que você, com todo o seu vigor, ser lançado no inferno. Um dia ela me procurou e ela disse assim: irmã, as orações estão fazendo efeito. E eu louvo a Deus por isso. Queridos, quantos lares? Há uns 15 dias atrás, eu nunca vi o marido fazer o que ele fez no programa de sábado, no encerramento. E quando ele vai lá na frente, ele não tinha falado, ele não tem costume. E ele falou assim: olha, se eu estou falando aqui nesta manhã, para você que está perdido na pornografia, em nome de Jesus, venha, aceite o convite de Deus, de você render-se aos pés de Jesus. Aproveite que nós vamos orar, venha junto e vai para a multidão para frente da igreja. Logo mais na saída, eu sei que esse irmão chorava muito. Ele procurou meu marido e foi falar: irmão, estou com a minha vida descansada. Meu casamento se acabou por conta do virtual. Deixou o real virtual. Falou: eu nunca saí com mulher nenhuma, mas consumi pornografia e destruí meu casamento. E ali chorava, querendo ainda rever. Querida igreja, olha o que o diabo está fazendo. Se você não ocupar seu tempo com as coisas de Deus, o diabo vai ocupar o teu para a própria destruição. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, viver essa intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é real. Ele está aqui, irmãos, mas Ele só pode estar dentro de você se você pedir. E eu falo para você: confie, vai para casa, você está com dúvida, ore, clame, fale com Ele, porque Ele vai te ouvir. Querido, eu tive uma experiência que eu preciso contar para vocês, são duas. Estávamos, isso há 2 anos atrás, passando nessa região e fomos para São Paulo. Irmãos, quando eu cheguei ali na cidade que nós estávamos trabalhando, uma cidade totalmente desconhecida, naquele dia, quando eu acordei, eu fiz uma oração. Eu estava tão feliz, em minha oração de agradecimento por tantas coisas que Deus estava fazendo e que eu tinha orado e estava recebendo as respostas. E naquele momento eu falei: Senhor, muito obrigado. E olhando para o meu querido amigo Espírito Santo, eu disse para ele: querido amigo Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem me guiado, o Senhor tem estado comigo. E eu estou tão feliz, mas tão feliz, que hoje eu gostaria de pedir algo a você. Eu gostaria de pedir ao Senhor um abraço. Mas olha, eu não quero aquele abraço que alguém não me conheça. Eu quero aquele abraço demorado, de alguém que me conheça profundamente e que eu chegue a ouvir até o teu coração pulsar. Olha a oração que eu fiz. Fui para o trabalho, estava ali sozinha no carro, passaram 4 horas. Daqui a pouco, quando eu estava ali, uma mulher descendo a rua, ela me olha, me dá um bom dia, eu retribuí, e ela para na minha frente e ela diz assim: eu posso te dar um abraço? Eu disse: claro que pode. Abri os braços e ela veio, irmãos, e ela me abraçou, mas me apertou, e aqui a gente ficou. Sabe aquele abraço quando você está muito tempo sem ver alguém? Foi esse abraço que ela me deu, demorado, do mesmo jeito que eu orei. Você não abraça alguém demoradamente se você não tem uma intimidade. E ali ela ficou falando várias coisas no meu ouvido. Depois que nos afastamos do abraço, ela estava indo embora. Chegaram assim pessoas e eu não podia falar para a irmã, mas eu peguei o contato dela. E ela olhando assim para mim, ela falou assim: irmã, quando eu cheguei aqui no carro, Deus pediu para te abraçar.
porque eu lembrei da minha oração. Amém. Depois eu passei a mensagem para ela. Esta irmã ficou louvando a Deus. Uma pessoa de outra denominação. Eu achava que ela era da sala 57, porque a sala tem essas atividades para fazer. Corri lá. Quando eu falei que eu ia falar 4 frases para ela, e que eu falei as frases da sala: eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu tenho mais em Deus porque você existe. Ela falou: que palavras são essas? Eu quero saber, me ensina. Eu falei: me dá aí que eu vou mandar no seu contato. Fui lá, corri, peguei um grande conflito, entreguei na mão dela. Ela falou: nossa, que bênção, vou levar para mim. Querida igreja, Ele é real quando nós somos sinceros e abrimos o nosso coração. Ele está vendo o seu coração. Está triste porque você está se descobrindo que você precisa ainda de algo para estar pronto para a volta de Jesus. Queridos, Ele faz aquilo que você não pode fazer. Não é só porque Ele... Não. Todos nós somos especiais. Ele nos ama. Só Ele sabe o preço que Jesus pagou por cada vida. E neste momento, queridos, eu quero que vocês levantem. Nós vamos cantar o hino 44. Medite na letra desse hino e coloque-se ali em pé, junto com esses homens que um dia eles saíram ao mundo para levar a mensagem de Deus, porque receberam o poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ficar de fora no evento da volta de Jesus. Mas não esqueçam, irmãos, antes do evento, nós precisamos do preparo. E só quem faz isso em nós é o Espírito Santo.